Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da entrevista em que a Carmen Lúcia falou que o voto, a impressão do voto traz insegurança ao eleitor. Achei um absurdo a colocação dela, porque ela colocou o argumento errado nesse caso. Eu já deixei claro para vocês que, de fato, o voto impresso, como o pessoal quer, aquele voto que você não leva para casa, você imprime ali e ele é jogado na urna e coisa e tal, ele diminui a segurança da votação, ele não aumenta a segurança da votação. Por quê? Porque você permite dois vetores de ataque. O eventual atacante pode tanto atacar a urna eletrônica em si, que já pode atacar hoje, mas pode atacar também o papel, que muitas vezes é mais fácil de atacar do que a urna eletrônica. Então você ganha, na verdade, duas possibilidades de fraude, ao invés de ter uma possibilidade de fraude só, né? Você diminui a segurança total do sistema. Mas o que ela está dizendo aqui é que a impressão do voto acabaria com a privacidade do voto, o que é uma mentira. O que ela está colocando aqui é como se a pessoa imprimisse o voto e levasse o voto impresso para casa, o que não é a proposta que o pessoal faz. Vamos entender esse caso aqui, por que essa crítica dela é preocupante? Porque, de novo, eles estão dizendo aqui, não, porque as campanhas de desinformação, eles já estão querendo dizer de novo que não pode criticar a eleição ano que vem. E aí que eu falo para vocês, eu não vi fraude nenhuma nas eleições de 2022, fui claro em fazer isso. Muita gente brigou comigo, como você não viu fraude, não sei o que lá. Nas urnas eletrônicas, eu não vi fraude em nada. Vi fraude na questão da propaganda, no dedão na balança que o pessoal colocou lá para botar propaganda mais para um lado do que para o outro, só censurou a gente da direita. E aí teve dedão na balança, aí foi fraude. Mas fraude na urna eletrônica, eu não vi nada. Agora, eu não sei o que vai acontecer ano que vem. Será que ano que vem vai ter fraude ou não vai ter fraude? Eu não sei. Não dá para saber se vai ter fraude por antecedência. No momento que você já coloca que é proibido questionar a urna eletrônica de antemão, realmente a situação fica complicada. Essa situação, o lugar para onde esse pessoal está levando a democracia brasileira é um lugar muito sombrio. É a democracia estilo Coreia do Norte, em que o nome fica democracia, mas eles mandam em tudo e não interessa a vontade popular. Essa notícia foi sugerida por Volta Prêmio Bovino Gadoso, Nikita Molotov e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Essa questão do voto impresso não é nova. Eu já fiz discussões sobre isso várias vezes aqui no canal. Eu acho que voto impresso, do jeito que o pessoal quer, é aquele voto impresso que você vai lá, digita na urna, e aí aparece o voto sem a pessoa poder pegar o voto, e dali o voto cai na urna, e o objetivo do pessoal é que teria, entre aspas, uma auditoria, e depois você poderia contar o voto depois na urna, né? O que não quer dizer absolutamente nada, porque já pararam para pensar a situação em que a pessoa digita 22 na urna, e aí imprime 13 e vota 13, você faz o quê? Não tem o que fazer, o voto vai cair na urna. Auditou o que nessa história no final das contas? Eu já falei para vocês, isso é uma ilusão que vocês estão tendo, que imprimir voto vai resolver alguma coisa, contagem de voto vai resolver alguma coisa. Isso daí é claramente o chamado comportamento de aversão ao risco. A aversão ao risco, as pessoas têm medo de coisas que elas não conhecem bem. Como todo mundo conhece bem contar papelzinho, as pessoas ficam com medo da urna eletrônica, que elas não entendem tão bem assim, e daí acham que é melhor contar o papelzinho. Mas não necessariamente é. Ao contrário, né? A urna eletrônica é mais segura do que a urna eletrônica com impressão de voto, exatamente como vocês querem, é mais insegura. Eu expliquei isso já num vídeo que eu fiz lá no meu canal Safe Source, que é um canal que eu tenho que eu falo sobre segurança da informação. Para quem não sabe, segurança da informação é a minha área de origem. Eu trabalhei muitos anos analisando segurança de sistemas e coisa e tal. Tenho livro publicado nessa área, dei aulas em universidades nessa área, falei muito sobre isso já. Então eu fiz o favor para o pessoal de explicar lá depois das eleições de 2022 porque que eu não vi nenhuma fraude nas urnas na eleição de 2022. Não teve nada, nenhum dos pontos que levantaram. É esse vídeo aqui, ó, Dossiê Urnas. Porque eu não acredito em fraude na urna eletrônica em 2022. É um vídeo longo de 2 horas de duração em que eu peguei cada coisa que o pessoal diz. Ah, não foi fraude por causa disso. Ah, foi fraude por causa disso. Foi fraude por causa disso. Eu mostro para vocês porque não foi fraude. Não teve fraude nenhuma em urna eletrônica em 2022. E ao contrário, eu falo que é um erro à direita o Bolsonaro continuar insistindo neste ponto porque está afastando os eleitores dele, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição caso alguém tenha interesse de ver esse vídeo aqui com mais detalhes. Mas o ponto aqui é esse, né? A fala que a Carmen Lúcia colocou está errada. Olha só o que ela diz aqui. Ó. O voto impresso pode ser instrumento de cobrança até mesmo por organizações criminosas que injetam dinheiro ilícito em campanhas e exigem, por medo e pela pressão criminosa, comportamentos eleitorais específicos daqueles em suas áreas de atuação. A impressão do voto não traz segurança ao eleitor, mas insegurança ao eleitor e à sociedade. Peraí, o que ela está querendo dizer? Que você vai pegar o voto da urna e vai levar para fora para mostrar para o traficante que eu votei no fulano aqui? Não, não pode. O voto é fechado. Ele fica na urna, dali cai na urna, né, ele é impresso pela urna eletrônica e cai dentro da urna dos votos em papel e não sai dali. A pessoa não tem como levar isso. Ah, mas alguém pode ir lá e pode tirar uma foto mostrando que o papel está impresso ali com o voto. Mas já pode fazer isso hoje também. Você hoje pode levar já um celular, quer dizer, teoricamente é proibido levar celular para hora de votar, né? Mas na prática, né, se você esconder um celular, é só você ir com 2 celulares, quando chegar lá na mesa de votação, você tira um celular, tá aqui meu celular, e vai com o outro, e com o outro você filma lá,
a coisa mais fácil do mundo fazer isso hoje, né? E então você não tem nenhuma vantagem em relação ao que já existe hoje. Hoje você já tem esse negócio de poder comprovar o seu voto através de celular, né? O que eles estão dizendo aqui é que poderia levar o papel, mas levar o papel não pode. O modelo que o pessoal está discutindo, pelo menos até onde eu sei, é você justamente botar o papel. Agora, se for votação 100% em papel, aí é absurdamente insegura. Por quê? Porque você tem o voto de carreira, tem um monte de esquemas de voto que o pessoal já fazia antes da eleição. Aliás, fizeram as urnas eletrônicas exatamente para evitar esses golpes que haviam aqui no Brasil, né? O voto de carreira é com voto em papel mesmo, que você escreve o voto em papel, né? O primeiro vai lá com um papel em branco e você pega o voto do mesário, né? Aí, em tese você deveria preencher o voto lá na cabine, mas não. Esse primeiro eleitor, ele vai lá, preenche um papel em branco, um papel que não é válido, e deposita esse papel inválido na urna. E pega o voto original, que é o que tem as marcas de segurança, bota no bolso e leva para fora. Aí entrega lá pro cara que está comprando o voto. O cara que está comprando o voto vai preencher aquele papel, vai chegar pro próximo eleitor que pagou, né, que ele comprou o voto dele, e falar, ó, você agora vai botar esse voto aqui na urna e vai me trazer o papelzinho que o mesário te der. E aí, entendeu? Aí o cara tem garantia de que votou no candidato que ele quer, porque ele que preencheu ali o coisa. Aí o outro eleitor traz o papelzinho dele, e aí ele preenche de novo aquilo ali e no final das contas faz esse negócio. Ou seja, no final das contas vai ter um monte de voto que ele tem certeza que é voto nos candidatos, que ele comprou o voto das pessoas, né? E acredite, no interior do Brasil, meu amigo, o pessoal faz isso direto, ou fazia isso direto antes da urna eletrônica. Hoje em dia, eles ainda pagam o pessoal, ainda oferecem o pessoal, mas no final das contas eles não têm como ter certeza se a pessoa votou ou não, porque se a pessoa votar diferente, como é que ele vai ficar sabendo, né? Ele não tem uma comprovação que a pessoa votou diferente. Então, essa é a situação, né? Mas ela está falando aqui, a desculpa que ela está dando aqui é totalmente válida. Aí a Carmen Lúcia, ao invés de ajudar a causa de fortalecer a urna eletrônica, ela enfraquece. Porque o pessoal sabe que isso aqui é o argumento errado para ser colocado nesse caso. Esse argumento não cola, porque justamente você tem a impressão de papel. Olha só outra coisa que ela fala aqui, ó. O voto impresso também constrangeria eleitores em alguns locais de trabalho, porque o patrão exigiria. Como é que o patrão vai saber em que o cara votou? O voto fica lá. Não tem esse negócio, né? Como é que o cara vai saber que o empregado votou ou não votou? O patrão pedir para o empregado votar em um deputado ou um senador ou um presidente, o que quer que seja, não quer dizer que a pessoa vai votar naquilo. O voto é secreto, a pessoa vota em quem ela quiser. Isso aqui eu acho que é uma outra coisa que é um absurdo, esse tipo de coisa, né? Se o eleitor ou essa eleitora tiver que mostrar a impressão, perde-se o sigilo do voto. Mas não é isso que está sendo proposto. Em nenhum momento se propôs o voto impresso para ser tirado. O argumento correto é do segundo vetor de ataque, né? Quando você tem a urna hoje, que é só com voto eletrônico, a única maneira de você fraudar esse voto seria você invadir a urna eletrônica. O que não é uma coisa fácil de você fazer, porque você tem muito pouco tempo, né? Mesmo que você seja um hacker muito experiente, lembra que a parte de trás da urna, ela fica visível para todo mundo. Você não tem muito como invadir aquilo ali, fazer alguma coisa ali, né? E você tem muito pouco tempo com a urna. Como é que você faz esse ataque? Não é uma coisa fácil de fazer. Então, justamente pelo tempo. Agora você passa a ter dois vetores de ataque. Você pode fraudar a eleição eletrônica ou você pode fraudar a eleição de papel. Qualquer uma das duas que você conseguir fraudar, você altera o resultado. Ah, Peter, mas se der diferente os dois, tem que cancelar a eleição inteira. Meu amigo, então nunca mais vai ter eleição no Brasil, porque é só o cara fraudar uma de papel e acabou. Né? Não tem jeito, tem que decidir o que vai valer nesse caso. Se tiver número diferente entre o papel e a eletrônica, vai se escolher qual dos dois resultados. Vai escolher o do papel? Então é muito fácil de fraudar. O papel é muito mais fácil de fraudar do que o eletrônico. Virou muito mais fácil de fraudar. Ah, não vai escolher o eletrônico. Então você não mudou nada em relação ao atual, porque você vai estar imprimindo a coisa, mas no final das contas não vai fazer diferença nenhuma, o papelzinho saindo ali, e aí, né? Não mudou nada. Ah, vai anular tudo e vai fazer outra eleição. Aí, meu amigo, nunca mais acaba a eleição no Brasil, né? Ou então anula a urna, aquela urna não conta. Beleza, você consegue fraudar a eleição do mesmo jeito. Eu sei quais são as zonas eleitorais no meu município, que o meu candidato, que o meu opositor tem mais voto. Eu vou lá e dou um jeito de fraudar todas elas no papel, que é fácil fraudar o papel, é só trocar a urna, jogar um papelzinho a mais ali, enfiar um papelzinho pela gretinha ali a mais, aí eu fraudei a eleição em papel, aquela urna vai ser anulada, era a urna da região em que o meu candidato opositor tinha mais votos, ele se ferrou, eu ganhei a eleição. Entendeu o problema? Você consegue, qualquer que seja a situação que você faça, você diminuiu a segurança da eleição. Você permite mais fraude sem ter nada de vantagem no final das contas, né? Ah, mas tem a decisão da Suprema Corte Alemã. Eu falei, é verdade, a Suprema Corte Alemã entendeu que é muito importante você ter impressão de voto. Mas eu sempre lembro, pessoal, que há uma diferença muito grande entre a Alemanha e o Brasil, tá? Em termos até de logística, de estratégia e de cultura. Lá na Alemanha, você não tem muito esse negócio de cultura de compra de voto. As pessoas são ricas, têm muito dinheiro, né? Para você comprar voto na Alemanha sai muito caro. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil existe uma cultura de compra de votos, cara. No interior do Nordeste, até interior do Rio de Janeiro, de São Paulo aqui, tem um monte de gente que não tá nem aí, que vende o voto. Toda
eleição já vai lá querendo vender o voto para algum candidato. Faz até leilão entre candidatos para ver quem dá mais no voto dele. Então, ou seja, existe essa cultura no Brasil. E aí você tem que ter uma resposta para isso, né? E a resposta é justamente a urna eletrônica. Enfim, agora, o que me preocupa nisso daqui, eles falaram aqui, ó, a desinformação conhecida como fake news pelo abuso das tecnologias é atualmente um dos maiores gravames da humanidade e persiste no Brasil. Ou seja, está querendo dizer que é proibido questionar a urna eletrônica. E, de novo, eu acho que não teve, eu disse aqui que eu acho que não teve fraude nenhuma, não vi nenhum motivo para fraude aqui no Brasil. Mas vai ter que poder criticar, pô, tem que poder criticar. Se você não critica, como é que você vai saber se é verdade ou não, se está certo ou não? E se amanhã tiver uma fraude aqui no Brasil, como teve na Venezuela, né? Como é que a gente faz se não puder criticar, né? Então isso aqui é uma coisa que eu tenho muito medo, né? E tá muito claro o desespero da esquerda e do STF, evidentemente, com a volta da direita aqui, ó. O Boulos está dizendo que união de governadores da direita é uma traição à pátria. Que negócio é esse? Os governadores da esquerda se uniram lá quando fizeram o consórcio Nordeste, mas os de direita não podem se unir porque seria traição à pátria. Isso daqui mostra aquilo que eu falei para vocês. Eles vão usar essa lorota de traição à pátria agora para proibir qualquer pessoa de criticar a esquerda. Se criticar a esquerda, tá querendo fazer golpe, traição à pátria, não sei o que lá. Esse vai ser o mote desse pessoal. Acho um absurdo isso daqui, uma coisa que não tem nenhuma lógica. Realmente é uma coisa assustadora. Isso é evidentemente um absurdo, mas só mostra no final das contas como que eles não têm alternativa, o quanto eles estão desesperados, porque no final das contas eles sabem que se não conseguirem conquistar corações e mentes das pessoas, não adianta. Qualquer solução que eles deem vai ser temporária. E é isso que deixa eles apavorados. Por mais que eles estejam falando, gritando traição e não sei o que lá, não sei o que lá, eles sabem que não vão conseguir ficar no poder por muito tempo. A gente vai voltar, com certeza. Pode ser difícil, não vai ser fácil não. Mas que nós vamos voltar, nós vamos. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.